Saudações, doutores e doutoras. Leão das Pontes falando. Vamos tratar hoje sobre múltiplos de um número natural e como isso constou em anos anteriores de provas do Enem. Vamos focar só em múltiplos, não vamos falar ainda de MMC, tá? Mas você vai ver duas questões interessantes de anos anteriores do Enem sobre esse assunto. Vamos lá? Bom, o que é um múltiplo de um número, tá? Como é que eu encontro o múltiplo de um número? Basicamente, você vai pegar este número, tá? E você vai multiplicar, tá? Esse número por todos os números naturais, excluindo o zero, tá bom? Então, você vai tirar o zero da lista aqui, por isso tem esse asterisco. Então, se eu quero os múltiplos de um número, eu pego e multiplico por 1, depois por 2, depois multiplico por 3, depois multiplico por 4, depois multiplico por 5 e assim sucessivamente. Desta forma, eu vou encontrar todos os múltiplos desse número. Vejam, é bem simples, ó. Múltiplos de 4, ó. Multipliquei por 1, deu 4. Multipliquei por 2, deu 8. Multipliquei por 3, deu 12. Professor, não tem outra maneira de encontrar? Não é só pegar e somando o próprio número? Sim, é outra maneira. Eu começo do 4 e vou somando o próprio número. Mais 4, 12. Mais 4, 12. Né? Mais 4, 8, desculpe. Mais 4, 12. Mais 4, 16. É uma outra maneira também. Tá? Você pode ir multiplicando por 1, por 2, por 3, por 4 e assim sucessivamente. Ou você pode partir do próprio número e somar esse mesmo número várias vezes. As duas formas estão corretas. Vamos ver outro exemplo. Múltiplos de 6. Ó. Tá? Vou multiplicar por 1 dá 6. Vou multiplicar por 2 dá 12. Vou multiplicar por 3 dá 18. E assim por diante. A outra maneira seria eu pegar, começar do 6 e somar de 6 em 6. Ó. Mais 6, 12. Mais 6, 18. Mais 6, 24. As duas formas estão corretas. Basicamente é isso, essa a ideia de múltiplo de um número. É uma ideia bem simples. Tá, o que é um múltiplo em comum? Múltiplo em comum, como o nome é bem sugestivo, né? Eu vou pegar dois ou mais números, vou pegar os múltiplos desses dois ou mais números e ver o que é em comum. Neste nosso exemplo aqui, ó, quais são os múltiplos em comum entre 4 e 6? Ó? Você percebe aqui, ó, o 12 é o múltiplo comum. Que mais? Ó? O 24 é um múltiplo comum. Tá, ó. O 36 é um número comum, tá certo? Olha? E assim sucessivamente, tá? Então nós vimos dois conceitos hoje, o conceito de múltiplos e o conceito de múltiplos em comum. Vamos dar uma olhada nas questões? Vamos lá. Esta questão aqui caiu na prova do Enem de 2020, tá? A prova digital, é a primeira prova digital aplicada do Enem. Vamos lá? Essa questão daria para resolver um pouco por progressão aritmética, daria também um pouco para resolver usando o raciocínio de conjunto, tá? Eu vou usar um pouco de tudo, mas focando na parte de múltiplos, que é o nosso assunto de hoje. Vamos lá. 1, 2, 3 gol, 5, 6, 7 gol, 9, 10, 11 gol, 13 gol, 15 gol, 17, 18, 19 gol, 21, 22, 23 gol, 25 e assim sucessivamente. Que é isso, gente? Vamos ver o que a questão fala. Para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, um bar onde se reuniam amigos para assistir aos jogos criou uma brincadeira. Um dos presentes era escolhido e tinha que dizer, numa sequência de ordem crescente, os números naturais não nulos, trocando os múltiplos de 4. Olha só, então ele vai trocar os múltiplos de 4 e, que mais? Os números terminados em 4. Pela palavra gol. Então, olha só, se você perceber, foi isso que ele fez aqui, ó. Aqui, ó, é um múltiplo de 4, ó, que seria o 4. Aqui é o múltiplo de 4, ó, que seria o 8. Aqui é o múltiplo de 4, que seria o 12. Ele trocou pela palavra gol. E aqui, ó, esse gol aqui, ó, é o número 14. Ele não é um múltiplo de 4, mas ele é um número aqui, ó, terminado em 4. Então, qual é a ideia aqui da questão? Você vai dizendo os números. Toda vez que aparecer um múltiplo de 4, você troca pela palavra gol. E toda vez que aparecer um número que termina em 4, você também troca pela palavra gol. Aqui, ó. Aqui é o 16, ó. É múltiplo de 4. Aqui é o 20, ó. É um múltiplo de 4. Aqui é o 24. Esse 24, ele tanto é múltiplo de 4, quanto ele também é o final 4. Aí ele seguiu as duas regras. Ele teve de mudar pela palavra gol por causa das duas regras. Porque ele é múltiplo de 4 e porque ele tem o final 4. Então já percebeu que há algumas coisas em comum aí. Vamos lá. Continuando. A brincadeira acabava quando o participante errava um termo da sequência. Perfeito. Um dos participantes conseguiu falar até o número 103.
Olha só, então ele falou bastante aí, porque é uma tarefa difícil misturar duas coisas. Se fosse só os múltiplos de 4, seria mais fácil. Mas como tem a regra do final 4, aí tem que tomar cuidado, né? Ok, respeitando as regras. Ele quer saber o total de vezes em que esse participante disse a palavra gol. Quantas vezes ele disse a palavra gol, se ele conseguiu dizer corretamente até o 103. Certo. Primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou ver quantos são os múltiplos de 4. Tá? Quantos são os múltiplos de 4? O que eu vou fazer? Perceba, como ele disse até o 103, tá? Como ele disse até o 103, o que eu vou fazer? É fácil descobrir os múltiplos de 4. Como é de 4 em 4, eu vou pegar e dividir por 4. Ó. 103 múltiplos de 4. E vou dividir por 4. Tranquilo, facinho, facinho. Vai dar o que aqui? 2. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. 23 por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Sobram 3. Então perceba que a quantidade de múltiplo de 4 são 25 números, tá? 25 números que são múltiplos de 4, que é esse resultado aqui, ó, tá? Ok? Que é o quociente, tá? Aí sobraram 3, que é justamente o 101, 102 e 103, que aí não houve a palavra gol. Então são 25 números múltiplos de 4 que ele disse a palavra gol. Certo. Mas observe que nós temos também de descobrir quantos são os números terminados em 4, tá? Então, quantos são os números terminados em 4? Ok? Vamos lá, vamos descobrir quantos são. Vamos escrever todinhos? Eu sei que vai demorar um pouquinho aqui, mas eu faço questão. Vai ser o 4, 24, 14, né? Perdão, 14, 24, tá? 34, 44, vai embora. 54, 64, 74, 84 e 94. Certo. Seria o 104, mas como ele não chegou, né? Observe quantos números são terminados em 4 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Perfeito, perfeito. Eu sei o que você está pensando, né? Aí eu pego 25 mais 10, dá 35. Aí pronto, letra D, né? Letra D de errado. Não me irrite, doutores e doutoras. Entenda o seguinte. Há números que estão aqui e estão aqui. Há números que estão aparecendo duas vezes. Tá? Aí vem aquela ideia de conjunto, né? Aquilo que aparece duas vezes, eu não posso contar duas vezes. Por exemplo, aqui, ó. Eu contei, vamos dar uma olhada aqui, ó. O 4, ó. Vamos pegar o próprio 4, ó. O 4 eu contei aqui como múltiplo de 4 e eu contei aqui como terminado em 4. Então não posso contar duas vezes. Tá? Então quando você pega 25 e soma com 10, está encontrando 35, você está contando os repetidos, alguns repetidos está contando duas vezes e não pode contar duas vezes. Então o que eu vou fazer? Eliminar esse repetido. Vou ver quantos repetidos tem e eliminar da contagem. Então quantos são os repetidos? Para você não contar duas vezes. Ok? Tá aqui, ó, é o 4, tá? É repetido. O 24 é repetido, porque é múltiplo de 4. Repetido que eu digo que é múltiplo de 4 e terminado em 4. Eu tô pegando o terminado em 4 aqui, que é mais fácil. Por isso que eu fiz questão de escrever todos. O 24, né? Ok, ele é múltiplo de 4. Que mais? O 44 é múltiplo de 4. O 64 é múltiplo de 4. E o 84 é múltiplo de 4. Então perceba que os repetidos são 5 números. São 5 números que eu contei duas vezes. Então pronto, o total mesmo de vezes que ele falou a palavra gol, eu vou pegar 25 mais 10, tá? Como a gente tinha pensado inicialmente, só que eu vou subtrair dos 5 repetidos, porque eu não posso contar duas vezes. Então pronto, 25 mais 10, 35, menos 5 dá 30 vezes de verdade que eu falei a palavra gol. Resposta, letra C de que facinho, doutores e doutoras. Vamos resolver a última questão de hoje. Questão do Enem, da prova de Libras, do ano de 2017. Esta questão, há duas maneiras de resolver. Uma, meio que fazendo o processo inverso, tá? Processo contrário do que foi feito na questão, para tentar chegar à alternativa certa. E a segunda maneira é usando uma maneira um pouco mais técnica, tá?
eu vou resolver pela primeira maneira aqui, que é o processo inverso, depois eu mostro a maneira mais técnica, que é a segunda maneira. Vamos lá. Ok. Veja os algarismos. Não há dois que façam o mesmo ofício. 4 é 4 e 7 é 7. E admire a beleza com que um 4 e um 7 formam esta coisa, que se exprime por 11. Agora dobre 11 e terá 22. Multiplique por igual número, dá 484. E assim por diante. Pessoal, isso não tá um negócio, né, meio que filosófico, literário? É isso mesmo. É porque é do livro de, né, o livro de Machado de Assis lá, o Dom Casmurro, tá certo? Então perceba que o negócio tá meio letrado aqui na nossa aula de matemática. Mas vamos ver o que ele quer afinal. No trecho anterior, o autor escolheu os algarismos 4 e 7 e realizou corretamente algumas operações, obtendo ao final o número 484. Sim, ele realizou algumas operações. Quais foram? Vou colocar aqui em cima. Ele primeiro pegou dois números, né? Ele escolheu dois números. Então depois, o que ele fez? Ele somou, ele fez uma soma. Quer ver? Ó? 4 e 4 aqui, ó. 4 e 7 deu 11. Depois ele dobrou. Então o que ele fez? Ele multiplicou por 2. E por último, o que ele fez? Multiplica por igual número. Quer dizer, multipliquei por ele mesmo. Quando eu multiplico por ele mesmo, é a mesma coisa que elevar ao quadrado. Então ele, né, ele fez a soma, ele multiplica por 2, depois eleva ao quadrado. Tá? Ok, foi isso que ele fez, nessa ordem, né? Tá. A partir do referido trecho, um professor de matemática solicitou aos seus alunos que escolhessem outros dois algarismos e realizassem as mesmas operações. Ou seja, as quatro operações que nós vimos, as três operações que nós vimos. Primeiro, pega os dois números que ele pensou, soma, depois multiplica por 2, que é dobrar, né? Depois multiplica por ele mesmo, que é a mesma coisa que levar ao quadrado. Ok. Em seguida, questionou sobre o número que foi obtido com esse procedimento. Recebeu 5 respostas diferentes. Então, olha só. São 5 alunos. Pessoal, o fato de ter resposta diferente não quer dizer que está errado, né? Tá? Cada um escolheu dois números quaisquer e observe que se você escolheu dois números diferentes do seu colega, a resposta vai dar diferente. Mas a questão aqui é se a resposta vai estar certa. Mesmo você escolhendo os números quaisquer, você pode ter executado as operações erradas. Esse é o raciocínio da questão. Certo. Quais alunos apresentaram respostas corretas, obedecendo ao mesmo princípio utilizado nas operações matemáticas do autor? Ok. Então, qual é o raciocínio aqui? Ó? Tá? A primeira maneira de resolver, que nós vamos mostrar agora, é fazer o raciocínio contrário, tá? E as operações contrárias. Então, qual é a ideia aqui? Eu não fazer o contrário. Perceba, ó, o rapaz aqui do livro, né? Ele achou o 484. Mas para ele achar o 484, ele executou essas operações nessa ordem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário, tá? Tanto ao contrário como as operações contrárias. Como assim, professor? Se no final ele levou ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a operação contrária, que é tirar a raiz. Se ele multiplicou por 2, então o que eu vou fazer depois? Eu vou dividir por 2, tá? Se ele somou, o que eu vou fazer? Eu vou tentar separar os dois números, tá? Provavelmente não vai precisar chegar a fazer tudo isso. Vamos lá, com cada exemplo você vai entender melhor o que nós vamos fazer. Ó. Então vamos lá, qual é a ideia? Este aluno 1 chegou ao número 121. Perceba, qual foi a última operação que ele fez? Elevou ao quadrado. Então, se ele elevou ao quadrado e deu 121, para fazer a operação contrária, eu vou tirar a raiz. Perceba que a raiz de 121 dá 11. Tá ótimo. Então, a última operação ele fez certo. Vamos tentar os outros? Perceba, esse aluno 2 já deu problema aqui. Ó. Por quê? Porque o 242, gente, não tem raiz exata. Tá? Ele tem uma raiz, mas ela não é exata. E a questão fala aqui que ele pegou números naturais, ó. Né? Números naturais, então não dá para encontrar esse tipo de número aí, tá? Não tem raiz exata, não tem um número. Como é que ele encontrou um número que ele elevou ao quadrado, tá? Um número, e encontrou um número que não tem raiz quadrada exata, tá? Perceba, o 242 não tem raiz, tá? O 225 tem, que é 15, e o 264 tem, que é 16, mas não tem raiz exata de 242, então o aluno 2 está fora. O aluno 3, raiz de 324. 324 tem raiz? Tem. Vai dar o que? 18, tá? 324, perfeito. Raiz de 625 tem? Tem. Vai dar 25, ok. Raiz de 784 tem? Essa aqui é mais difícil, né, gente? Tá? Ok, mas tem. Raiz de 764, confia em mim, dá 28. Qualquer coisa você confere aí. Pega 28 vezes 28 e confira. Ok. Então o aluno 2 já está fora, né? Então eu vou eliminar a letra D aqui, tá?
Ok, vou eliminar a letra D. Vou eliminar a letra B, porque o aluno 2 está fora. Certo. Ok. Então essa operação aqui eu já executei, ao contrário. Agora eu vou executar essa operação aqui. Eu multipliquei por 2. Se ele multiplicou por 2, se eu estou fazendo ao contrário, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 2. Entenda, eu estou fazendo as operações ao contrário e a operação contrária. Perceba, na ordem contrária e a operação oposta. Então se eu multipliquei por 2, eu vou dividir por 2. Perceba que quando eu pegar o 11 e dividir por 2, não vai dar um número inteiro, tá? Não vai dar um número natural. 11 por 2 dá 5,5. Então ele fez alguma coisa errada aí. Então o aluno 1 está fora, tá? Então já elimina a letra C e já elimina a letra E, tá? Perceba que aqui, ó, dá para dividir por 2, ó, 18 dividido por 2 vai dar 9. Deixa eu botar aqui, ó. Dividido por 2 dá 9. Já sei a alternativa, eu sei que você sabe, mas eu vou terminar a questão. Dá 9. Ó. Perceba que o 25 não dá para dividir por 2. Eu estou fazendo a operação contrária aqui, ó. E o 28 dá para dividir por 2. Perfeito, ó. Vai dar 14. Então, os únicos alunos que até agora acertaram foi o que, ó? O aluno 3 e o aluno 5. Então, perceba, ó, resposta, letra A de... Ah, mas que facinho, doutores e doutoras. Só repetindo esse final. A última operação realizada foi elevar ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Tirar a raiz. Na hora que eu tirei a raiz, eu já eliminei o aluno 2, porque não tem raiz exata 242. Ok. Qual é a operação? Tirei a raiz de todo mundo. Depois eu fiz a outra operação anterior, que é multiplicar por 2. Se ele multiplicou por 2, então eu vou pegar esse número e fazer o contrário. Eu vou dividir por 2. O problema é que 11 dividido por 2 não dá exato. Então eu eliminei o aluno 1. Tá? Já havia eliminado o aluno 2. E perceba que o 25 dividido por 2 também não dá um número inteiro, tá? Então eu também eliminei o aluno 4. Então perceba, eu tenho o aluno 3 e o aluno 5, resposta à letra A. Aí você deve estar perguntando, professor, já achei a resposta, não me irrite, não precisa saber quais são os números. Mas se você quer saber quais são os números, não dá para saber exatamente. Por exemplo, o aluno 3 aqui, a soma deu 9. Perceba que para a soma dar 9, ele poderia ter escolhido 1 e 8, ele poderia ter escolhido 2 e 7. Perceba que não dá para saber exatamente quais são os números escolhidos, certo? Mas dá para saber que quem acertou foi o aluno 3 e o aluno 5, porque as duas últimas operações estão corretas. E a soma pode ser, digamos assim, eu tenho várias opções, então dificilmente ele erraria aí pegando números inteiros, ok? Esta é a primeira maneira de resolver. A segunda maneira de resolver, ela é um pouco mais técnica. Vamos dar uma olhada aqui, tá? A mesma questão, tá? É a mesma questão, não me irrite, então eu vou mostrar a segunda maneira de resolver. Olha só, eu vou usar de maneira mais algébrica aqui para resolver a questão. O que os alunos fizeram? Eles escolheram dois números, tá? Dois números, que são o quê? Vou chamar aqui de x e y. Qual foi a primeira operação? A primeira operação foi uma soma. Então, beleza, x mais y. Tá? Qual foi a segunda operação? Multiplicou por 2. Então, pronto, 2 vezes x mais y. Tá? E qual foi a terceira operação? Multiplicou por ele mesmo. Em outras palavras, elevou ao quadrado. Tá? 2, que multiplica x mais y ao quadrado. Eu falei que essa segunda maneira era mais técnica, né? Ok, então qual a conclusão aqui? 2 ao quadrado dá 4. E x mais y ao quadrado nem vou desenvolver porque não precisa. X mais y ao quadrado. Ok, onde eu quero chegar aqui da segunda maneira mais técnica? O número que os alunos encontraram tem que ter esse formato aqui, ó. Tá? Então, o número que os alunos encontraram tem que ter esse formato aqui. O que eu quero que você perceba é que ele está multiplicado por 4, ó, tá? Então, ele está multiplicado por 4, significa que o número tem que ser múltiplo de 4. Ok? Ó. O número tem que ser múltiplo de 4. O número final tem que ser múltiplo de 4. Perceba, 121 é ímpar, não é múltiplo nem de 2, imagina de 4. Tá? 625 é ímpar, não é múltiplo nem de 2, imagina de 4. Ok? Então, olha só, perceba que o número final tem que ser múltiplo de 4. Ó. Ok, 242 é múltiplo de 4? Como é que eu vou saber? Pessoal, é o seguinte, ó, 242, para saber se o número é múltiplo de 4, você olha para os dois últimos números. Isso é uma regra de múltiplos, de divisores, né? Então, 42, dá para dividir por 4? Exato? Não, não dá. Então, perceba que o 42 não é múltiplo de 4, 242. Perceba que os únicos que são múltiplos de 4 é o 324 e o 784.
tá? Então, realmente, a resposta aqui, ó, aluno 3 e aluno 5, resposta letra A, doutores e doutoras. Pessoal, foi uma satisfação estar com vocês hoje. Era isso que eu tinha de falar com vocês. Até mais. Um abraço.